Oi, tudo bem? O meu nome é Amanda e eu vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso da área do design, né? Onde no último período eu fui orientada pela prof. Samantha Vance. Então, iniciando pelo problema, o problema é como o design pode auxiliar nas relações da sociedade para com o modelo de consumo atual que a gente tem hoje, que é aquele modelo do pegue, use e descarte. A gente tem que o consumo ele é presente, né, nas nossas vidas desde os primórdios, porque a gente consome para sobreviver. Se a gente não consumir, a gente não consegue ter uma qualidade de vida boa, né? Mas até mesmo Bauman coloca que hoje a compra ela virou um ciclo vicioso. Quanto mais a gente compra, mais a gente quer comprar. Então a gente acaba não pensando em todo o processo que envolve essa compra. A gente não pensa na fabricação, que tem a emissão dos gases, tem a questão do uso dos recursos naturais e também não pensa no pós, que é o descarte. Porque, eu vou jogar no lixo, mas o lixo nunca sai do planeta. Então a gente só tá acumulando cada vez mais. Justamente com essa questão do de sobrecarga, porque a gente acaba sobrecarregando o planeta, né? A organização Global Footprint Network, ela marca todo ano o dia em que nós consumimos 100% dos recursos naturais do planeta, que o planeta conseguiria repor em um ano. Então, em 2019, a gente teve essa data, desculpa, no dia 29 de julho. Isso dava 5 meses para o final do ano e 3 meses antes da data que foi em 2018. Então a gente já vê também com esses 3 meses como aumentou, né? Como aumentou não, como diminuiu o período de para chegar aos 100%. Agora, devido a essa questão do coronavírus e todo isolamento, quarentenas, reduções, a gente teve redução na emissão de gás carbono e também um aumento no interesse ecológico das pessoas. Inclusive, vem da fonte, né, da Global Footprint Network, onde eles, devido a esses fatores, eles já colocam que a data prevista para o dia de sobrecarga da Terra em 2020 é no dia 22 de agosto. São 3 semanas mais tarde do que foi em 2019, mas não foi por um bom motivo, digamos assim, não foi por uma ação das pessoas que se tornaram mais conscientes, não, foi por algo pior que chegou no nosso extremo, que fez a gente dar uma segurada, digamos assim. E justamente por esses fatores e todos os malefícios, eu cheguei no meu objetivo, que é criar uma solução para estimular a sociedade brasileira a mudar os seus hábitos relacionados ao consumo. Então, eu queria realmente dar outra perspectiva para a sociedade. Para chegar nesse objetivo, eu utilizei uma metodologia baseada no Double Diamond, que é do Design Council, né? E ele se baseia basicamente em duas etapas principais, que seriam os dois diamantes, que é desenhando a coisa certa e desenhando certas coisas. Na primeira parte, o descobrimento, eu caracterizei como as ferramentas do TCC1, que foi ali que eu entendi todo o sistema do consumo e tudo que envolve ele. Depois, para definição, eu acabei definindo que o meu foco seria o usuário, realmente, que eu tinha que focar no meu usuário para conseguir atingir o meu objetivo. E na segunda parte, que é desenvolver e distribuir, foi ali que eu comecei, digamos, a moldar o meu produto, o meu serviço, e tirar as rebarbas dele para entregar hoje o que eu posso chamar de Baru, que é uma plataforma interativa para auxiliar nas mudanças dos hábitos na mudança nos hábitos de consumo. Mas por que Baru, né? De onde que eu tirei o Baru? Fazendo a mapa conceitual, a biônica, até mesmo a entrevista que eu fiz com a Prof. Thaís de tendências, a ligação do homem com a natureza, ela é realmente uma tendência para o futuro, porque a flora é o que nos estabelece, é o que nos dá um chão, praticamente. Então, eu acabei chegando, né, na árvore, né, que é o baruzeiro, e ela dá o baru, que é essa castanha em volta de uma casca. O baru, como fruto, semente, ele é muito nutritivo, então ele faz muito bem para quem consome, inclusive ele está sendo muito testado em processos medicinais. E a árvore baruzeiro, ela é muito usada no reflorestamento e na recuperação de áreas degradadas. Então, devido a esses fatores, eu fiz toda uma simbologia baseada na recuperação da flora, que é algo que a gente precisa, né, devido ao nosso consumo,
E esse fruto do baru, essa casca, ela é muito difícil de ser quebrada. Então eu assimilei isso à nossa mudança dos hábitos, nossa mudança dos hábitos, que é muito difícil pra gente mudar, a gente não consegue fazer isso de uma hora para outra. Então a gente vai devagarinho quebrando para conseguir chegar em um hábito novo bom e que vai nos fazer bem, que se assemelha ao baru, né? Este é o conceito, e baseando nesse conceito eu criei o símbolo, que daí o símbolo simboliza uma mudança local para refletir no planeta, e as formas também que foram utilizadas, elas são os contornos do próprio Baru. As cores, elas também são baseadas na psicologia das cores, né? Então a gente tem o azul, que representa a confiança e o otimismo, o amarelo, que daí já vai para aquela questão de disposição, de euforia, né? O rosa, que eu achei muito legal, que é a força dos fracos, então a gente vai sempre se fortalecer. O verde, que é a consciência ambiental, e o cinza, bem clarinho, em que ele é o adaptável. Então a gente tem até mesmo, pela paleta de cores, a gente já tem todo o conceito representado e as cores são muito utilizadas no aplicativo. Então, como serviço, a gente tem uma plataforma interativa, que ela é disponibilizada para as duas plataformas, né? E ela tem como foco uma experiência significativa para o usuário. Eu até, durante a pesquisa, li que um bom design é aquele que muda o comportamento do usuário. E é justamente esse o intuito, fazer com que as pessoas vejam, percebam por elas mesmas a importância, né? E a partir dessa experiência significativa, e com essa experiência significativa, que elas passem adiante, que elas queiram que mais pessoas façam como elas, porque elas gostaram dessa experiência. Para estabelecer essa experiência, eu me baseei em desafios. Porque quando estimulado pelos desafios, o usuário ele se empenha mais, porque ele quer concluir aquele desafio. Então, querendo gerar um estímulo, eu me baseei mais ou menos nos desafios. Mas é claro que para chegar nessa mudança de hábitos não é só desafiando, né? Por isso, o Baru, na verdade, ele também vai ser uma fonte de informação, porque o acesso à informação ele mudou de fato a nossa vida. A nossa expectativa de vida aumentou depois que a gente passou a ter mais acesso à informação. Então, dentro da plataforma também vai ter muito isso, e não só na plataforma, mas também nas redes do Baru, o acesso à informação é essencial. O controle e o poder de decisão é algo que ele é passado indiretamente pela plataforma, porque dentro o usuário ele tem total autonomia para fazer os desafios ou para ver o conteúdo, e é justamente por esse poder de decisão que o usuário vai conseguir perceber que ele é dono dos próprios atos. E mudando esses atos, a gente consegue fazer muita coisa, né? Até porque esse poder de decisão vai influenciar no controle financeiro, ele tem realmente muitos fatores que abrangem essa questão. Uma forma de divulgar e criar uma relação mais próxima com o usuário é pelo engajamento online, né, das redes sociais. Inclusive o Instagram, que é o que a gente mais vai ter, que a gente mais vai utilizar, o Brasil, ele é o segundo país com mais usuários no Instagram. Então, a partir dessa rede, a gente vai construir literalmente uma rede de mudança, né, para interligar. E nela, não só nela, mas também no aplicativo, a gente vai utilizar uma linguagem pessoal e criativa, onde criando realmente um atributo afetivo que é hoje que os usuários procuram nos serviços que eles pretendem utilizar. E quem utilizar o nosso serviço vai fazer parte da comunidade dos barueiros, que é justamente para dar essa sensação de pertencimento, de fazer parte de um movimento que todos estão em busca do mesmo objetivo. E a transparência, ela é essencial porque hoje, para fazer com que as pessoas sintam que fazem parte do Baru, elas também têm que ter conhecimento de certas coisas, como quem cria, quem é o psicólogo, os gastos. Então, a transparência realmente é basicamente essencial para o desenvolvimento do Baru. Para explicar melhor a estrutura, esse é o menu do aplicativo, tá? Então, a gente tem a parte do Entenda, que o Entenda é aquela introduçãozinha que eu fiz no começo, que é o porquê do Baru, do conceito, questão do consumismo, no que o consumismo interfere. Então, o usuário vai ter esse acesso
sempre quando ele achar necessário relembrar ou divulgar, né? A parte do faça, que são os desafios, então ali ele consegue, os desafios são separados por área, mas depois eu vou explicar melhor. A questão do conheça, que é onde a gente disponibiliza os conteúdos para passar o conhecimento, né? Compartilhe, que são os fóruns de discussão para os usuários trocarem ideia, trocarem visões e tudo mais. E a parte do contribua. O que é o contribua? O Baru, ele é gratuito, tanto para baixar quanto para utilizar. Ele não tem nenhuma cobrança dentro do aplicativo. Mas, por ser uma plataforma sem fins lucrativos, a gente precisa, querendo ou não, tentar se manter de algumas formas, né? Sendo sincera. Então, ele vai utilizar do modelo de pagamento pague quanto quiser, onde o Baru, ele expõe os gastos dele, ele mostra com que está sendo utilizado todo o dinheiro que entra, e ele dispõe para o usuário valores simbólicos para contribuir com esse movimento. Então, a gente dá para o usuário um valor mínimo, um valor na média e um valor um pouco mais alto e também deixa aberto, caso ele queira fazer uma contribuição melhor. Toda contribuição é bem-vinda e a gente tem que todo o valor que for considerado lucro, digamos assim, ele vai ser destinado a projetos sociais. Então, ele realmente é um ciclo que pretende muito fazer o bem para o planeta das maneiras mais diversas possíveis. E a parte do engrandeça é justamente para engrandecer o aplicativo, para dar um feedback, para falar se está legal, o que está achando, se dá para melhorar. Então, é literalmente para engrandecer o Baru. Então, agora, convido para olhar comigo o protótipo, né, que a gente tem do Baru. Eu vou disponibilizar, inclusive, um Linktree com os links do Baru, onde vocês conseguem ver os manuais, o Instagram do Baru, que eu também vou mostrar, o protótipo e a monografia. Então, fiquem à vontade. Caso vocês queiram ver eu mexer no protótipo, eu aconselho a ver pelo computador, utilizando as setas para os lados e o toque. Então, essa é a tela inicial do Baru, assim que abrir o aplicativo. Aí tem uma mensagem de boas-vindas. Em seguida, daí tem aquela parte do entenda que eu comentei, né? Que a gente explica de onde vem o Baru, o que é, por que o conceito é o Baru. Em seguida, a gente fala do intuito, como esse intuito é proposto e é cumprido pelo Baru, né? A questão do consumismo, o que é o consumismo e no que o consumismo interfere. Aí, por último, a gente tem uma mensagenzinha de virar barueiro. Aí, essa aqui é o acesso. Tem o acesso para quem quer conhecer, para quem conhece, mas não tem cadastro, e para quem já tem cadastro. Vou começar pelo quero conhecer. Logo no primeiro acesso, tem uma breve pesquisa, só para a gente saber quem que está tendo interesse em conhecer o Baru. Então, a gente pede só ali nome e dados bem básicos. Daí ele vai ter um acesso um pouco restrito, né? Que é só 3 das 6 opções, que seria a parte dos desafios, onde cada um ele tem somente a introdução disponibilizada, ele não tem acesso aos desafios em si. Todos seguem essa mesma linha. A questão do conheça, ele também tem acesso só a essa parte introdutória, ele não consegue abrir o link, né, para ver o conteúdo. E a parte do compartilhe também, ele só vê os tópicos na página inicial. Aí ele tem a opção de criar o cadastro. Aí, ok, gostou, vai criar o cadastro. Aí ele tem as opções de Facebook, Google, e criando o cadastro, e a gente tem uma pesquisa que ela é mais estruturada, porque a gente pretende conhecer o nosso usuário, né? Saber sobre o consumo dele, inclusive tem pesquisa sobre o consumo, justamente porque o intuito do Baru é gerar relatórios e pesquisas baseadas nos desempenhos dos usuários. Então, a gente vai conseguir também abranger uma parte maior, digamos assim, disponibilizando essas pesquisas. O AppsFlyer, que está comentado aqui, ele é uma plataforma de monitoramento. Então, ao mesmo tempo que ele vai monitorar os acessos, os engajamentos, ele também consegue divulgar para usuários semelhantes aos possíveis usuários que são semelhantes aos usuários que nós já temos. Então, aceitando, ele já redireciona para o menu, né? Daí aqui o Entenda é separado por tópicos, que são aqueles que a gente viu no começo do aplicativo. Aí a questão dos desafios.
Separando por consumo digital, já feito, previsto e necessário, são as 4 áreas que eu vi como mais relevante do consumo, né? Então, o digital é literalmente o nosso uso dos smartphones, porque a gente acaba utilizando demais e não vê como ele influencia na nossa rotina. Então, tem a introdução do consumo, aí em seguida tem as opções, né, dos desafios. Aí, abrindo a gente tem a explicação de como é o desafio, por que deve ser feito o desafio e por quanto tempo deve ser feito esse desafio. Aí aqui a gente tem uma caixa de progresso, onde ele pode escrever um pensamento, uma análise, algo que ele fez durante o desenvolvimento desse desafio. E ele também a gente indica depois para compartilhar, né, na opção de compartilhe. Aí, voltando para os desafios, a gente tem o já feito, que ele segue o mesmo esquema do digital, mas o consumo já feito é mais uma análise do que nós já compramos, né? Do que a gente já tem. Então, ele tem a mesma estrutura e só muda o tópico. O previsto ele é um pouquinho diferente, porque ele é um consumo que tu pretende fazer. Então, ele propõe mais uma análise, ele é feito de uma maneira um pouquinho diferente, mas ele também tem o motivo, também tem a caixa de progresso, mas ele não tem o tempo, porque ele é mais pelas ações que tu vai ter para comprar, né? E o necessário, ele foca bastante no consumo consciente, que é realmente, será que é realmente necessário eu consumir isso? Então, ele tem os desafios, a gente indica questões financeiras também, que faz parte, né, desse sistema, e o restante também, porque deve ser feito e o período. Aí, voltando para o menu, a gente tem o Conheça, que daí a gente disponibiliza os conteúdos, né? Aí, esse, por exemplo, é de um podcast que é o Autoconsciente. Ele fala muito da influência do consumo na nossa rotina. Eu particularmente escuto e realmente ele te dá outra percepção do porquê que a gente consome. Então, é muito interessante realmente. Então, é uma dica que, ao mesmo tempo que vai distrair o usuário, também vai estar passando um conteúdo legal, entende? Mesma coisa do documentário. Aí, a questão do compartilhe, que aqui a gente tem, são inclusive esses 4 são os meus personas. Eu utilizei eles como exemplo. Aí, por exemplo, a Antônia, ela fez o desafio do ressignificando, que é o consumo já feito. Então, ela pegou uma garrafa que ela tinha em casa e usou como porta-joia. Então, ela deu um ressignificado para aquele produto que ela já tinha, que justamente ela evitou um descarte, né? Daí os outros barueiros foram comentando, trocando ideia, mostrando o que também fizeram, e assim gerou esse compartilhamento. Aí a questão do contribua, que a gente explica o sistema de pagamento, né? Do pague quanto quiser. A gente expõe os gastos, dá mais um textinho introdutório, lembrando que não é obrigatório, que é totalmente pelo usuário a contribuição, a questão dos valores que eu comentei, e daí tem uma aba de agradecimento. Aí, por último, a questão da engrandeça, que daí é o espaço para o feedback, onde é totalmente livre para o usuário dar a opinião dele. Esse, então, é o meu aplicativo. Tem aqui em cima a questão dos utilitários, que a gente faz a divulgação das redes, por exemplo, parte de contato, perfil, pesquisas e etc. O Instagram do Baru, eu criei ele já de fato para mostrar realmente como é feita essa interação. Então, a gente tem o uso de formas, das cores, o conteúdo, tem aqui eu comentei do dia de sobrecarga da Terra. Então, é realmente para mostrar como essa interação é feita na prática mesmo, né? Que eu acho bem importante isso para sentir de fato como é feita a integração. Aí, para finalizar, vou voltar aqui para a apresentação, tem os mockups, que são das telas do aplicativo aplicadas no telefone, né? Mais algumas, a questão também do Instagram. E é isso. Esse é o ecossistema do Baru, tudo que envolve o serviço, e ele é uma solução, sim, viável e necessária pela atual situação que a gente tem hoje, mas ele é viável porque ele atendeu todos os critérios e requisitos que eu estabeleci lá no início da pesquisa. Então, eu me sinto muito satisfeita com ele. Eu acho que ele realmente é importante, e eu deixo uma frase, né? Vamos regando as sementes até elas virarem lindas árvores, que assim a gente consegue criar um mundo melhor para a gente conseguir viver no futuro. Agradeço a atenção e é isso. Tchau.